Opa, professor Felipe Fontana por aqui, falando no canal Dev Samurai. E no Felipe Responde de hoje, eu vou responder uma dúvida do Erison Tavares. Ele fez aí uma pergunta no canal do YouTube e eu vou deixar a descrição aí na tela para que você possa ver. Vamos ler juntos. O engenheiro da computação que faz programação ganha melhor que outra formação, como por exemplo, ciências da computação? Bom, isso é uma dúvida bastante comum e às vezes é até um requisito de vaga que eles colocam lá, engenheiro, computer engineer ou engenheiro de soluções ou alguma coisa que envolve aí TI e engenharia. Bom, primeiro vamos desmistificar a dúvida do comentário, que é sobre, engenheiro ganha melhor simplesmente por ser engenheiro do que um cientista. Eu posso falar um pouco mais a respeito, porque eu também sou engenheiro da computação e na época que eu fiz engenharia da computação era porque eu trabalhava numa indústria e lá nessa indústria que fabricava aeronaves, quer dizer, fabrica aeronaves, ela tinha uma cultura de engenharia muito forte e eu, na época em 2001, quando eu comecei a fazer, foi um dos primeiros turmas aí de engenharia da computação, eu achei interessante porque era alinhada a estratégia da empresa. Então, na minha mente, o que eu pensei? Vou fazer engenharia da computação, eu tenho oportunidades aqui dentro dessa empresa muito melhores do que se eu fosse fazer qualquer outro curso, algum tecnólogo, cientista, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque eu poderia trabalhar em mais áreas da empresa. E eu confesso depois que eu não achei muita diferença. A parte de conteúdo, se você até tiver em dúvida com relação ao conteúdo, você pode consultar esse conteúdo aqui, que está lá no meu blog. Se você não sabe o meu blog ainda, eu vou deixar o endereço aqui. Mas voltando, nesse e-book você pode ver as diferenças de matéria e tudo mais, é mais voltado à faculdade. Mas esse vídeo aqui eu estou falando mais voltado ao mercado. E você vai descobrir também no final desse vídeo o porquê que o engenheiro da computação teoricamente ganharia mais em algumas empresas e o porquê as pessoas colocam lá alguns cargos necessários, como por exemplo engenheiro de infraestrutura, alguma coisa desse tipo. Mas voltando, na época que eu fiz engenharia da computação, eu queria ter mais oportunidades nessa empresa que eu trabalhava, mas depois eu acabei descobrindo que a engenharia da computação é uma área, como qualquer outra da computação, com fins específicos para ser aplicada à engenharia, ou seja, engenharia é algo um pouco mais prático, é algo que você necessita de soluções, diferente da área de ciência, que é voltada para pesquisa. Vamos dizer assim, uma não é tão ruim ou tão boa quanto a outra. Isso não importa muito, depende muito do que você está focado, o que você está buscando para você. Eu nunca utilizei esse título de engenheiro da computação. Claro, coloco lá no meu currículo e tudo mais, até porque eu fui mais para a área de empreendedorismo, que para a área de empreendedorismo a gente tem vários exemplos, inclusive do Bill Gates, Steve Jobs, que os caras aí trancaram a faculdade e nem por isso eles deixaram aí de conseguir novos empreendimentos aí bilionários. E o que então envolve essa questão de engenharia, né? O engenheiro da computação? Normalmente, quando você coloca engenheiro, teoricamente, você é um cara que está um pouco mais aprofundado na solução. Aprofundado, você consegue mergulhar, vamos dizer assim, um pouco mais fundo na solução técnica do que, teoricamente, um cientista da computação conseguiria. Então, em via de regra, em carteira, vamos assim dizer, em diploma, se você fez engenharia da computação, não significa que você vai ganhar mais do que um cientista da computação, ok? Isso é só um cargo, porque a nossa profissão, eu espero que seja assim, não é regularizada. Isso significa que um médico pode ser um programador, mas um programador não pode ser um médico, porque você tem aí o Conselho Regional de Medicina para falar o seguinte: você precisa ter um diploma e fazer um curso de medicina aí numa faculdade, numa universidade credenciada que tem essas possibilidades. E no caso da medicina, eu espero que continue sendo regularizada, né? Não um cara que fez um curso à distância aí por livros, videoaulas de medicina. Tem situações que não tem como, você precisa estar lá vivenciando e passar por uma experiência que só aquela experiência vai te dar um selo, ou no caso um diploma interessante para isso. Mas no nosso caso de computação, ela já admite, em certos casos,
alguns erros, né? Algumas situações que pode ser um pouco mais flexível. Então, por via de regra, a resposta é não, porque a nossa profissão aí na área de TI não é regulamentada. Mas, em vias práticas, acaba sendo, se você for uma pessoa especialista. Então, quando nessas vagas as pessoas colocam engineer ou engenheiro de alguma coisa, significa não que você precisa ter um diploma de engenheiro da computação ou elétrico, alguma coisa do tipo. Significa que você precisa ter um domínio um pouco mais profundo. Então, em vez de você mergulhar 30 metros, 3 atmosferas, você vai mergulhar 100 metros, vamos assim dizer, fazer uma analogia ao mergulho, naquela solução que você está proposto a desenvolver. Então, se você desenvolve lá em JavaScript, você não vai escrever simplesmente uma linha de código em JavaScript e esquecer. Você vai ter que estar preocupado com performance e coisas maiores. Por exemplo, engenheiro de banco de dados é um cara que precisa entender lá das entranhas, dos intestinos da solução. Então, provavelmente você já tem certificações e várias outras coisas com relação a isso. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença aí do engenheiro, de um cientista ou de um tecnólogo. É o quanto que você consegue prover de solução numa determinada situação. Mas você não precisa ser formado como um engenheiro da computação. O que vai te dizer como um engineer são essas situações aí que eu comentei com você. Ok? E se você quer saber mais dessas e outras dicas, eu vou deixar um guia aqui. Um guia bastante interessante, você pode baixar ele nesse site. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, taca o dedo aqui nesse botão no meu rosto e você vai continuar recebendo dicas de carreira, de programação e muitas outras, ok? Fica assim, tchau, tchau.